Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Michele Rosendo Vargas, se inscreve aqui no canal e me sigam nas redes sociais. O tema de hoje é união estável. E qual a pergunta mais recorrente que nós ouvimos aqui no escritório? Doutora, quanto tempo eu preciso de união para ter o reconhecimento dessa relação? Não existe resposta, gente. Eu sei que vocês ficam angustiados com isso, com o depende dos advogados, né? Que é a nossa resposta mais recorrente. Mas não existe. Realmente nós não temos como definir, porque a legislação não nos traz um prazo definido em relação ao período mínimo de relacionamento para termos esse reconhecimento. O que o código nos traz? 4 requisitos. Quais sejam eles? Que tem que ser uma relação pública, duradoura, contínua e com intuito de constituição de família. E aí é que nós entramos na grande dificuldade e na situação que nós ficamos completamente vulneráveis à mercê da decisão de um juiz que não sabe a nossa história, que não conhece o que nós vivemos e que ele vai decidir por nós se nós não decidirmos antes. O que é o decidir antes, pessoal? Contratar. Nós fazermos um contrato de união estável, mas já vamos falar sobre isso. Vamos aos requisitos. Pública, que as pessoas tenham conhecimento. Não pode ser aquela relação da saidinha de sexta-feira ou da saidinha de terça-feira. Não. Tem que haver o conhecimento. As pessoas têm que saber que ali existe uma relação, que existem namorados, que existe um casal, enfim. Não importa o nome que se dê, mas que todos saibam. Contínua e duradoura. Tem que ser o quê? Por um período mínimo razoável, e aí aqui é mais uma dificuldade, já vamos falar sobre isso, e contínua, ou seja, eu não posso namoro hoje, termino amanhã, daqui 2 meses volto, 6 meses depois rompo de novo, não, isso não é contínuo, tá? Isso é uma relação que tem uma intercorrência, isso a gente não considera como uma relação para reconhecimento de união estável. E com o intuito de constituir família, é mais ainda um problema, porque as famílias hoje são plurais. Como eu comentei num vídeo há alguns dias, a minha família é a chamada mosaico. O que isso quer dizer? Meu marido tem uma filha de um outro relacionamento, nós temos a nossa filha. Poderíamos nem pensar em ter tido a nossa filha, que ainda assim, a nossa relação, caso não fôssemos casados, seria uma relação de união estável, por que não? Eu não preciso ter filho. Quantos casais não têm filhos, têm um cachorro, um papagaio ou não querem ter nada e simplesmente formam o seu núcleo composto por 2 pessoas e isso é sim uma família. Vocês perceberam, conseguem perceber o grau de dificuldade que nós temos então em comprovar esta união estável. Como que nós vamos provar isso? Através dos documentos melhor produzidos. O que nós podemos ter de documentos? Desde aquele aplicativo de entrega de comida, que eu tô sempre na casa do meu namorado e eu tô sempre pedindo teleentrega lá, no meu celular. Então a conta do aplicativo está vinculada ao meu celular com o endereço do meu namorado. Isso não deixa de ser um comprovante de coabitação, por que não? Ou de que lá eu estava o tempo inteiro, porque lembrem-se, o direito não exige coabitação para reconhecimento da união estável. Pode cada um morar em sua casa, ter a sua habitação, ser responsáveis pelas contas da sua habitação e ainda assim nós termos uma união estável reconhecida. Prazo, pessoal, que então, respondendo a pergunta de vocês, por que não? Se nós formos pensar, um casal, contando aí cada um com seus 35, 38, 40 anos, se conhece, em 2 semanas resolve morar juntos e dividir as contas. E dura um período longo essa relação, 2, 3, 4 anos, e eles dão a entender o tempo inteiro que sim, aquilo é uma família, compram um cachorro, por que não termos o reconhecimento dessa união como uma união estável? E aí, gente, lembrando, todo reconhecimento de união estável tem os reflexos patrimoniais desta união, quais sejam aquisição de bens, se adquiridos durante esta união, serão partilhados ou numa dissolução ou no inventário. E aqui nós temos mais um fator de extrema relevância para nós contratarmos, que é a data, nós marcarmos quando iniciamos esta relação como uma relação estável, porque nada impede de eu iniciar um namoro 2, 3 anos, 2, 3 meses, não tem prazo, e resolvo então
dar um passo a mais, né? E eu não quero que esse passo a mais seja um casamento. E aí eu resolvo, então, regulamentar e contratar. 3 meses depois de eu ter iniciado o namoro, eu resolvo contratar com este meu, até então, namorado, que nós passaremos a ser companheiros e ali nós teremos uma união estável. Por que isso? Porque eu posso estar em vias de adquirir um imóvel, eu posso, então, adquirir um imóvel em meu nome antes do reconhecimento da união e após eu reconhecer, após essa aquisição, eu vir a reconhecer esta união como uma união estável. Por que não? Lembrando que se for um imóvel financiado, de nada adianta eu reconhecer, eu fazer a aquisição hoje e reconhecer a união estável daqui 3 meses, porque as parcelas pagas após o reconhecimento, essas sim entrarão para a partilha deste imóvel. Então, ou seja, eu posso vir a partilhar metade de um imóvel só, considerando que eu dei uma entrada de 50% e depois financio o saldo. Esse saldo financiado será partilhado, tá, gente? Então, retomando a questão das provas, o que eu posso utilizar como prova para o reconhecimento da minha união estável? Fotos publicadas em redes sociais dando conta da relação ser pública, ser contínua, ser duradoura. Testemunhas, obviamente, essa é a prova mais comum e mais vasta que nós acabamos tendo. Contas, dependência de cartão de crédito, dependência em clube, como eu comentei, o aplicativo de comida, entrega, por que não, de compras feitas online. Toda e qualquer documentação que eu tiver, seja ela simples ou mais robusta, eu posso vir a utilizar demonstrando que havia sim, então, esta duração, esta relação com um intuito um pouco mais forte, né, que um simples namoro, com um intuito sim de constituição de família. Contrato. Por que tão importante nós contratarmos essa união? Não só por essa questão patrimonial, de eu já inicialmente perceber que eu quero adquirir ou não um imóvel, mas pensem comigo, se eu não reconhecer, não contratar esta união, e lá na frente vier o meu cônjuge, companheiro, desculpa, né, não é cônjuge, lá na frente vier este meu namorado ou companheiro, não sei como que ele vai estar se entendendo na nossa relação, pedir a dissolução, o reconhecimento e a dissolução, então, desta união com consequências patrimoniais. Como que eu vou marcar, pensem na dificuldade de marcarmos a data do início dessa relação. Eu tenho 2 exemplos para dar para vocês, muito emblemáticos. Um deles, havia já o reconhecimento da união, estava claro no processo que ali era uma união estável e nós estávamos com a dificuldade de marcar o tempo, exatamente, o marco temporal do início, do momento, né, em que se converteu de um namoro para uma união estável. O que foi a prova e o fator decisivo que o juiz utilizou? O que estava gravado na aliança, a data em que o rapaz pediu a moça em noivado. Ali eles entenderam que era o marco, então, do início da união. Será que realmente foi? Se nós contratarmos, não vai ficar essa decisão a critério de um juiz que não conhece a nossa relação. E um outro caso bem emblemático foi uma relação muito longa, foram mais de 20 anos de relacionamento, e aí houve o falecimento de uma das partes. E nós tínhamos a aquisição de um grande imóvel, o maior imóvel da propriedade do casal, que foi adquirido durante a união para a coabitação deste casal, mas nós estávamos discutindo, porque eles, um pouco antes deles irem morar juntos, é que houve essa aquisição. E aí os herdeiros, querendo excluir esta, então, senhora de ser meeira e torná-la apenas herdeira, que isso faz muita diferença no percentual de participação de um imóvel. Então são muitos detalhes, pessoal, que é importante vocês estarem atentos para que a gente possa fazer ali uma definição clara e contratar bem, não tendo arrependimentos futuros. Outra questão bem importante é sim a possibilidade de nós fazermos o reconhecimento da união estável pós-morte. Então, ou seja, eu tenho meu companheiro, nós convivemos há anos e ele vem a falecer. Eu preciso do reconhecimento dessa união estável, seja para fins previdenciários ou para fins patrimoniais. E esses fins patrimoniais é que eu lanço para vocês a questão novamente. Se eu tiver aquisição de patrimônio, faz muita diferença. Se eu entrar como herdeira simplesmente, ou seja,
O imóvel foi adquirido antes da união, antes de se considerar o início dessa união, o marco. E o falecido tiver, por exemplo, 3 filhos. Nós vamos ter uma divisão de herança, porque eu participaria somente como herdeira, em 25% para cada um dos herdeiros, então, ou seja, os 3 filhos dessa pessoa falecida, mais eu como herdeira, né, companheira herdeira, eu vou ter direito apenas a 25% desse imóvel. Todavia, se eu conseguir provar que este imóvel fora adquirido posteriormente ao início da união, eu passo a ser meira deste bem. Claro que dependendo do regime contratado, e eu estou falando aqui considerando o regime da comunhão parcial, que é 95%, eu acho, dos casos dos brasileiros hoje. Que é aquela que, se eu não estabelecer qual o regime de bens, então eu fico no reconhecimento da união ou casamento, né, com comunhão parcial. Então, ou seja, a aquisição do imóvel foi posterior, contratei primeiro a união estável e depois adquiri um imóvel, eu entro como meira e eu tenho direito a 50% desse bem. Percebo? E os herdeiros vão partilhar, os filhos herdeiros vão partilhar entre 3 o saldo restante dos outros 50% desse imóvel. Vocês percebem que é muito grande a diferença e por isso tão importante a gente estar atento, decidir para nós, né, como funciona a nossa vida, o que a gente quer e ir em busca dos nossos direitos previamente, contratá-los, evitando discussões em litígio que podem, muitas vezes, num inventário, por exemplo, vir a deteriorar um imóvel, dilapidar patrimônio por discussões longas em juízo. Esse é um assunto para muita pauta. Acredito que muitos de vocês tenham ficado com dúvida, porque ele requer realmente muito cuidado. Se vocês têm dúvida, deixem aqui. Podemos, inclusive, dividir esse tema em outros vídeos. Escrevam aqui o que para vocês é importante, quais dúvidas vocês têm.